Olá, sejam bem-vindos a este nosso momento de reflexão bíblica. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. A Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus, é o primeiro de 50 dias que nos levam até o Pentecostes. A Páscoa é a temporada em que meditamos na ressurreição de Cristo e nos abrimos para a afeição da alegria. A alegria de viver, de descansar na presença de Deus. Que possamos nos inspirar na Páscoa, no triunfo da vida, o sinal final de que o amor é mais forte do que a morte. A Páscoa nos convida, inclusive, a morrer para o pecado na morte de Jesus e a ressuscitarmos para a vida do Espírito na espiritualidade da ressurreição. Quero saudar e acolher a você e a sua família aí em casa, com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 32, que nos diz que os discípulos de Emaús disseram uns aos outros: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Pare e pense, no seu dia a dia, em meio à complexidade e à fragmentação da vida, diante das mensagens culturais concorrentes ao Evangelho de Jesus Cristo, como você tem buscado conhecer a história bíblica a fim de ser moldado por ela e a viver aí uma vida integrada e autêntica? Ou seja, onde e como a verdadeira história de Jesus dá sentido à sua vida, trazendo propósito e significado. Vamos refletir agora no texto de Lucas, capítulo 24, os versos 36 a 48. Ali vemos Jesus, após a ressurreição, se encontrando com dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Eles conversavam sobre todas as coisas que havia acontecido nos últimos dias. Enquanto conversavam, Jesus se aproxima e caminha com eles. Estes discípulos não o reconheceram de imediato. E Jesus lhes pergunta então: sobre o que vocês estão discutindo? Um deles responde: sobre o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, agia e falava com poder diante de Deus e de todas as pessoas. Mas ele foi entregue para ser crucificado. Esperávamos, inclusive, que ele trouxesse a redenção a Israel. Estas são as palavras bem lembradas por este discípulo, por tudo aquilo que animava eles de seguirem a Jesus. Não sei qual é a sua razão, o seu motivo de seguir a Jesus, ou talvez o que te impede de segui-lo. Essa conversa continua até chegarmos, então, aos versículos 36 a 48. Vamos ouvir a leitura deste trecho. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe então um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Nos últimos dias de Jesus, antes da ascensão,
O que ele tem a dizer aos discípulos é muito prático, pois aponta o caminho para toda a missão da igreja. Conforme o versículo 36 que acabamos de ouvir, Jesus ele aparece aos discípulos e os saúda dizendo: paz seja com vocês. Ao contrário do esperado, os discípulos, assustados diante de Jesus, pensam estar vendo um fantasma. Temos aqui o último relato de Lucas, onde ele nos coloca em perspectiva sobre o verdadeiro problema do que aconteceu na Páscoa. Ou seja, que tipo de corpo Jesus tinha? Que corpo era este agora ressuscitado? Como este corpo poderia ser sólido e real e ao mesmo tempo também aparecer e desaparecer, ao que parece, e ao final ser levado ao céu? De que tipo de corpo estamos falando? Eis a grande questão e um problema para muitos que deixam de crer no cristianismo. Eis a questão, então, mais difícil para compreendermos a ressurreição de Jesus. Paulo, inclusive, usa o capítulo de 1 Coríntios 15 para explicar a natureza da ressurreição. E mesmo assim, muitas pessoas a interpretam mal. Com frequência, as pessoas pensam que ressurreição significa vida após a morte, ou talvez ir para o céu. Mas no mundo judaico do século I, significava uma nova vida encarnada no mundo de Deus. De outra forma, ressurreição significa vida depois da vida após a morte. Ou seja, o novo corpo após a ressurreição não será idêntico ao anterior. Em um ato de nova criação, paralelo somente à própria criação original, Deus fará do velho um novo tipo de material, não mais sujeito à morte. No caso de Jesus, por exemplo, isso aconteceu de imediato, sem a decomposição do seu corpo original, de modo que o novo corpo foi a transformação do velho. No nosso caso, cujo corpo irá se decompor e cujos ossos poderão muito bem ser queimados, será preciso haver um ato completo de nova criação. Este novo corpo, veja bem, pertencerá a ambas as dimensões do mundo de Deus, ao céu e à terra. No final de Apocalipse, por exemplo, nos é dito que céu e terra finalmente irão ser uma coisa só. Não haverá a passagem de um para o outro como alguns acreditam. Ao contrário, as duas dimensões irão se fundir, se unir no final. Por enquanto, nosso corpo é apenas terreno. O corpo ressurreto de Jesus, ao contrário, está na terra e no céu. Precisamos ajustar a nossa mente para aceitar essa possibilidade incrível. A ressurreição e a ascensão levam a nossa mente e também a nossa imaginação para mais longe do que normalmente gostaríamos. Para nós, mesmo cristãos, o pensamento condicionado pelo pecado e a morte, o ajuste ao novo mundo de Deus, é uma grande luta. Isso faz parte da proposta do Evangelho. Você já se perguntou do que adiantou Jesus ter morrido e ressuscitado? Talvez pense que foi muito bom para ele ter voltado à vida, mas o que isso tem a ver conosco hoje? A resposta está aqui nas próprias palavras de Jesus aos discípulos. A importância, então, da ressurreição de Jesus é a mesma para todos aqueles que viveram antes, durante e depois dele. O que Jesus tem a dizer aos discípulos após a sua ressurreição e também ascensão é muito prático, uma vez que ele aponta o caminho para toda a missão da igreja. Claro que isso demanda uma vida inteira e, na verdade, toda a história da igreja. A igreja precisa estar enraizada nas Escrituras e ativa na missão. Veja que Jesus ali, ele traz à memória dos discípulos tudo aquilo que foi dito desde o Antigo Testamento. Basicamente, o arrependimento e o perdão de pecados deve ser anunciado para todas as nações. Era previsto, então, que quando Deus agisse para cumprir as promessas feitas a Abraão e aos profetas, então o mundo inteiro seria levado a aceitar o amor de Deus que cura e salva. Eis o que deve acontecer também agora. Jesus, nos versos 44 a 47, ele explica aos discípulos que tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos tinha de se cumprir. Jesus ele ainda diz para os discípulos que o Messias teria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e também em seu nome o arrependimento para o perdão de pecados deveria ser anunciado a todas as nações, começando então por Jerusalém. Jesus ele conclui então a fala com os discípulos dizendo: vocês são testemunhas destas coisas. Novamente, o arrependimento e o perdão de pecados não são uma simples questão individual, embora também seja e diz respeito a mim e a você, mas diz respeito a nós, diz respeito à missão da igreja. Na essência, veja bem, do cristianismo e na própria oração do Senhor, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos e a nós, está o distanciar-se do pecado e também o convite para a celebração do perdão de pecados da parte de Deus. Mas veja, essas palavras vão muito mais longe. Elas podem transformar o mundo. Não podemos subestimá-las de forma alguma. É o centro, inclusive, do cristianismo, o arrependimento e o perdão de pecados. Olhe uma vez, por exemplo, para o mundo. O que você vê? O mundo está repleto de disputas, grandes e pequenas, sendo que apenas algumas viram notícias de jornais e televisão. As minhas e as suas disputas podem não virar notícia, mas nem por isso elas deixam de existir. Nações, grupos étnicos, facções políticas, tribos e alianças econômicas lutam por supremacia. Cada um destes conta histórias sobre as atrocidades cometidas por seus adversários. E cada um afirma ter direito à superioridade moral e que eles devem ter permissão a reparos, a vingança e também a satisfação. Veja que qualquer pessoa que já estudou a história do Oriente Médio, ou talvez aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou as guerras por aqui mesmo no Brasil no passado, por exemplo, a Guerra dos Canudos, ou mesmo a Guerra do Contestado, a Guerra dos Farrapos, também conhecido como a Revolução Farroupilha, dentre outros, você saberá, ao estudar sobre estas guerras, que simplesmente é impossível dar explicações sobre um conflito em que um lado é responsável por todo o mal e o outro é uma vítima completamente inocente. Existe até um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. A única forma, então, de a gente avançar diante de qualquer conflito é aquela que todos nós consideraremos a mais difícil em todos os níveis. Estamos falando aqui de arrependimento e de perdão. Veja que somente a firme aplicação do Evangelho sob o senhorio do Senhor Jesus, ressurreto, haverá então paz e assim poderemos avançar rumo à criação de uma nova esperança e fraternidade que tantos almejam e desejam fazê-lo, inclusive através das guerras, algo que é impossível. Jesus, em João, capítulo 17, verso 21, ele nos diz o seguinte na sua oração: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles, ele está se referindo aos discípulos, que eles, os discípulos, aqueles que tu escolheste e me deste, também estejam então em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é um verso muito rico de significado e importância para cada um e cada uma de nós. Mais adiante vemos Lucas relatando no livro de Atos que é preciso arrependimento e perdão diante da culpa e do pecado. É necessário, inclusive, nos arrepender diariamente para experimentarmos perdão e graça. Jesus, da mesma forma, na cruz, pede a Deus para perdoar aqueles que o crucificavam. E também Estevão, relatado em Atos, deu o maior exemplo que nós podemos ver de alguém que segue o Evangelho de Jesus Cristo. Ele pede que Deus perdoe os que o estavam apedrejando até a morte. Então, a pergunta: quem está apto a seguir a Jesus, o exemplo de Estevão e de tantos outros na história da igreja que deram a sua vida pela causa do reino de Deus? Nós somos chamados pelo batismo para viver o Evangelho de Jesus Cristo de forma encarnada e sacrificial. Eu e você somos chamados a seguir a Jesus Cristo, sermos testemunhas do amor de Deus. Que a nossa vida então possa anunciar em palavras e por meio de ações o arrependimento para perdão de pecados,
a todas as nações. Que Deus assim nos dê a maravilhosa graça de compreender o Evangelho e pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Amém? Convido a termos uma palavra de oração. Deus amado Pai, Tu não nos criaste para que simplesmente suportássemos a existência. Tu nos criaste para o deleite e encheste nossas bocas de riso. Transforma então nossas lágrimas e todo o sofrimento que passamos nesta vida em canções de alegria. Nosso lamento em dança e faz o nosso deserto florescer com vida, para que possamos cantar de alegria e junto de todos possamos chegar à Tua casa com louvores. Oramos em nome de Jesus, que suportou todas as coisas pela alegria que lhe foi proposta. Amém. Em nome do Amigos da Missão e da Diaconia, quero agradecer as inúmeras doações de alimentos e de dinheiro. Em nome das famílias beneficiadas, nosso muito obrigado pelo seu gesto de solidariedade. Quero também motivar a você que tem condições de ajudar, aqueles assim que querem, talvez não sabem como fazê-lo. Você pode doar alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e material de limpeza. E se você preferir, você pode também fazer doação em dinheiro. Creio que seja até mais prático para muitas pessoas. Todas as doações você pode fazê-lo na Secretaria da Comunidade, no horário comercial durante a semana e no sábado, na parte da manhã. Tornar-se um seguidor de Jesus Cristo envolve ser enviado. Deus deseja que seu povo seja um representante ativo em seu mundo. A mensagem de Cristo agora é a nossa mensagem. Desejo assim que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele abençoe o maior número de pessoas também através de você. Seja tu uma bênção aí onde Deus te colocou. Um abraço e até o nosso próximo encontro.